Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu achei que eu não ia precisar fazer esse vídeo aqui no YouTube, só que às vezes eu percebo que não é todo mundo que me acompanha nas outras redes sociais também, então eu decidi trazer pra cá também. Mas eu vou fazer um vídeo comentando um pouco do que eu achei da prova da Unicamp de 2025. Eu já comentei no TikTok sobre, mas fiz até um roteirinho aqui, algumas coisas que eu não quero esquecer de comentar, e provavelmente eu vou esquecer de alguma coisa do mesmo jeito. Mas enfim, então vamos lá. A prova para entrar em 2025 aconteceu ontem, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, foi ontem, dia 20 de outubro de 2024, domingo, e foi o primeiro ano com horário diferente. Não sei se eles vão manter, não sei como foi a perspectiva deles em relação a isso, né, da Conveste, mas foi das 9 às 14 horas. Eu não tenho muita opinião sobre o horário, pra mim meio que tanto faz, só que eu parei pra pensar no pessoal que mora, tipo, na capital. Eu moro no interior de São Paulo e eu chego na escola em 10 minutos. E eu fico pensando, quem mora em São Paulo deve sofrer um pouco, porque deslocamento lá é muito complicado, tudo acaba sendo longe, às vezes tem trânsito, pode ter chuva que atrapalha ainda mais esse percurso e tal. E eu fico pensando, que horas que eles não tiveram que acordar? Umas 5 da manhã? Eu acordei às 6h40 por aí, pra conseguir fazer tudo com calma. Mas enfim, sobre a prova propriamente dita, eu não sei por onde começar. Hoje eu tô com a cabeça um pouco mais fria e mais relaxada do que ontem, que eu estava um pouco mais nervosa. Depois comecei a conversar com o pessoal, dei uma acalmada, até mesmo os professores. Desculpa se tiver muitos barulhos, é porque eu moro bem de frente pra avenida, então tá sempre passando carro e tem muitas árvores aqui por perto, então passarinho, enfim. E eu acho que algumas coisas o padrão se manteve, outras coisas fugiu do padrão e outras coisas eu achei nada condizente. Por quê? Eu vou comentar minha opinião pessoal primeiro. Os meus pontos fortes da prova. Antes que alguém me pergunte, eu não vou falar sobre acertos, nem quando eu corrigi. Eu não corrigi ainda. Eu vi alguns gabaritos extraoficiais, os professores que eu confio, tipo geografia, física, matemática, história. Eu acho que essas foram as matérias que eu já vi, que eu confio super na correção deles. De resto, português, inglês, eu não vou ver por agora, porque até nos cursinhos estão tendo divergência de gabarito, então eu vou esperar. Enfim, meus pontos fortes. Enquanto eu fazia a prova, eu falei, nossa, eu tô muito segura em relação a isso. Ufa. Foi matemática. Gente, eu nunca esperei dizer isso, mas eu fiquei muito contente resolvendo matemática, geografia, história e literatura. Isso enquanto eu fazia a prova e de imediato logo que eu saí. Eu fiz essas questões confiante. Aí os pontos fracos. Gente, química e inglês. Foram as minhas piores, assim, com certeza. Acho que se eu não for para a segunda fase, grande parte do peso vai estar nas costas dessas matérias. Achei inglês muito difícil. Meu maior arrependimento é não ter entrado no inglês com 6 anos e ter ficado fluente antes de terminar a escola. Mas eu tava conversando com o pessoal que é fluente, com o pessoal que fala bem, e eles também sentiram dificuldade, o que me fez com que eu não me sentisse tão mal assim. Química, como sempre na Unicamp, eu acho bizarro, eu acho muito chato, tanta coisa interessante que eles poderiam perguntar sobre conteúdos que a gente estuda de uma maneira mais direta, talvez. Não sei, não gosto das questões de química. Mas isso eu já não sei se é um problema pessoal ou a prova de fato estava mais chata. Porque, como eu disse, eu estou falando minhas impressões pessoais da prova. Português, eu acho que teve várias questões confusas. Eu fiquei em dúvida entre duas alternativas. E aí tem grandes chances de eu ter marcado a errada, porque isso sempre me acontece. Tomara que não, mas enfim, achei português bem confuso. A minha primeira questão de português, que foi a primeira matéria que eu peguei pra fazer, foi aquela do spray. E eu já fiquei nervosa. Fiquei nervosa com ela já. Porque eu fiquei mega em dúvida. Enfim. Biologia eu achei um território perigoso também. Eu acho que eu perdi questões que eu não podia perder em biologia. Talvez umas 2. Talvez até 3. Ai, meu coração. Mas eu achei um território perigoso. Acho que teve algumas questões difíceis. Aquilo de linkage que eles cobraram, eu achei tão específico. Eu acho que foi uma das questões mais difíceis de biologia, mas ela talvez eu tenha acertado, por incrível que pareça.
A minha questão favorita de biologia, que eu marquei com mais certeza, foi a de zoologia, aquela que fala dos... Ai, era de Quinidário, que fala da água-viva, dos corais. Eu estudei muito zoologia esse ano, foi uma coisa que eu me dediquei totalmente, porque eu sabia que a Unicamp gostava, então... Enfim, como eu disse, biologia eu tive algumas dificuldades. Filosofia foi uma outra matéria que eu senti um território perigoso ali. Sociologia eu gostei, eu acho que estava meio mesclado com história, mas as questões que perguntavam sobre filosofia mesmo eu fiquei um pouco confusa, da Caverna de Platão, que eu gosto desse tópico, eu uso nas minhas redações e a questão conseguiu ser confusa para mim. Enfim. Física. Acho que a matéria que falta é física, né? Eu não gostei a hora que eu peguei e comecei a ver umas 2 questões de elétrica, porque é meu ponto fraco, mas eu acho que eu consegui resolver a de elétrica. Teve dilatação. Eu gostei dessa também. Mas eu acho que eu também perdi ponto em física, que eu não deveria, mas eu achei, eu e meu professor, tá? Meu professor mandou um áudio pra gente falando sobre que física fugiu muito do padrão do que é a física da Unicamp, tava bem contextualizada, geralmente é tão direto, sabe? Faz uma perguntinha e pronto. Teve texto, parecendo Enem. Eu acho que fugiu sim do padrão. Ainda assim não tava algo muito cabuloso, eu perdi ponto por bobeira, provável. Mas... que fugiu do padrão, eu acho sim que deu uma fugida do que é as provas antigas de física Unicamp. Ainda assim, não se compara com a dificuldade de uma FUVEST. Eu fiquei muito contente com geografia e matemática, como eu já comentei, fica aqui o meu agradecimento às Thaíses. Eu não gosto muito de falar sobre acertos, mas eu preciso citar esse ponto, porque eu acho que eu gabaritei geografia. E eu nunca imaginei sair de uma paulista falando isso, porque eu sempre achei muito difícil, tive muita dificuldade. Mas a Formagem conseguiu fazer, assim, mágicas. Eu aprendi a resolver, acho, a prova de geografia, até as mais difíceis. Tipo, acho que a mais difícil da prova de geografia foi aquela da plantação de cacau na África. Mas fazendo um compilado de conhecimentos e conexões, eu consegui resolver, sabe? Então, aprender a resolver a prova. Matemática, eu nunca imaginei também que seria um ponto forte pra mim, que eu conseguiria ir bem. Então, só de ter ido bem no que era a minha dificuldade, me dá muita confiança e muita alegria de saber que a gente pode melhorar em tudo, no que a gente quiser. Enfim, é isso. Agora, o tempo também foi um problema pra mim, porque, gente, aí vai chegar o ponto da problemática, teve questão anulada. E eu perdi, provável, né? Minha professora vai contestar. E eu perdi muito tempo nessa, na da Ruela, sabe? Gente, eu falei, não é possível, isso aqui é fácil demais. É só pegar o raio total, menos o raio interno, multiplicar por 90, considerar só um lado. Como eu tenho que garantir essa questão, é um ponto a mais, eu não posso perder esse ponto. E aí não tava dando certo, eu falei, será que eu tô fazendo conversão errada? Aí eu fiquei um tempo nessa questão, que vai ser anulada, minha professora disse, a Thaís. E poxa, eu fiquei um pouco decepcionada. Parece que é de probabilidade também, que tinha um erro no enunciado. Enfim, então todas essas anulações impactaram no meu tempo final, porque matemática se tornou um ponto forte pra mim. Então eu tinha que garantir isso pra poder errar, por exemplo, em inglês, que eu tinha mais dificuldade, em química, talvez, que eu já sabia. Eu bati o olho na prova e eu falei, isso aqui tá um pouco difícil pra mim. Enfim, então isso de questão anulada vai ser uma problemática bem grande. Eu acho que a Conveste falhou muito nisso. É tão difícil a Unicamp anular a questão e logo no ano teve 2 e estão comentando de uma possível terceira, que eu vou comentar agora, que é da eletrólise. Gente, a hora que eu peguei essa da eletrólise, que falava, né, tinha a opção de destilação e de eletrólise, para obter oxigênio do mar, algo assim. E pra mim aquilo era eletrólise. E eu marquei eletrólise. Só que depois eu fiquei pensando assim. E eu perdi um tempo pensando nisso. A sorte é que eu já tinha passado pro gabarito, senão eu mudaria por neura. Eletrólise não tava no edital da primeira fase da Unicamp. E aí eu pensei depois, será que é mesmo eletrólise essa resposta? Nem tava no edital da primeira fase. Lerdiei muito agora e eu fiquei me culpando de burra depois. Mas aparentemente eu acho que ela era eletrólise mesmo sem estar no edital. Aí eu não sei como funciona, se eles anulam porque eles cobraram algo que não estava no edital da primeira fase.
Enfim, mas esse da eletrólise foi um tópico a ser comentado, eu acho. Eu tenho um comentário a fazer sobre literatura. Na verdade, eu escrevi aqui alguns comentários que eu queria fazer sobre literatura. Eu comentei com vocês no início que literatura, enquanto eu tava fazendo a prova, eu tava sentindo segurança e foi um dos meus pontos fortes. Só que depois, conversando com os amigos e refletindo, eu acho que teve uns pontos que eu gostaria de falar. Por exemplo, uma questão que eu gostei muito, eu acho que foi a minha favorita, foi aquela que juntou Niquete com Olhos d'Água. Eu acho que foi uma questão muito bem feita, deles fazerem esse paralelo. Eu nunca tinha pensado nesse paralelo, eu li os dois livros, só que eu nunca tinha pensado nos dois juntos, naquele ponto que eles tocaram. E eu gostei muito dessa questão, acho que foi minha questão favorita de literatura. Uma outra que meu amigo Gustavo comentou, e eu concordo total, é que Morangos Mofados é um livro tão bom, tão legal. Foi o último livro que eu li e eu gostei bastante. E eles cobraram de um jeito tão chato. Tipo, eles cobraram gramática de um livro que tinha tanta temática interessante. Fiquei chateada com isso também. E aí, entrando nesse tópico de literatura, eu cheguei à conclusão de que ler os livros não é mais um diferencial. Porque na época que eu tava no ensino médio, quando eu pegava a prova antiga pra ver e fazia os vestibulares nessa época, eu percebia que ler os livros era sim um diferencial, porque eles cobravam coisas muito específicas do livro. Então, tipo, você tinha que ter lido pra conseguir responder com certeza aqueles tópicos. E hoje em dia não, eles colocam um trecho lá, se você conseguir interpretar bem aquilo, parece que tu consegue resolver a questão. Não é necessário você ter lido o livro, não é mais tanto um diferencial literatura. E eu sinto muita falta disso, porque eu li todos os livros da coletânea. E eu consegui responder, mas não é mais um diferencial igual eu considerava antes. Tipo, eu vou ler o livro porque vale muito a pena, não só ver análise, eu quero tirar um tempo e ler, porque vai fazer diferença. Eu não sinto isso mais, eu sinto que ver análises, interpretar bem as questões tá de bom tamanho, pelo menos as provas do ano passado e desse ano. Teve uma questão que eu lembrei da minha mãe da hora, que era de iridina, porque outro dia a gente foi comprar repelente e ela falou assim, pega esse aqui, iridina não, icaridina, algo assim, a substância lá. Pega esse aqui com icaridina porque é o melhor. E aí teve uma questão sobre ação repelente e ação inseticida, aí citava icaridina. Lembrei da minha mãe na hora. Inclusive eu acho que não precisava disso pra responder a prova, tá? Foi só uma coincidência. Mas eu acho que essa foi uma das únicas de química que eu acertei. Tô exagerando um pouco, eu acho. Mas enfim, foi uma das de química, assim, que eu gostei, sabe? Gente, um comentário. Macetando. Na hora que eu comecei a ler aquilo, eu falei, não é possível. O que eles vão cobrar dessa música, gente? Sabe? Macetando, macetando. Falei, isso só pode ser karma de tanto que eu ouvi no carnaval desse ano. Mas aí era aquele negócio de não precisar de complemento, eu acho, né? Eu falei, mas gente, imagina vocês perguntam duplo sentido. Todo mundo iria acertar também, eu acho. Mas enfim, foi um alívio cômico, eu acho, no meio da prova. Só que agora essa música não sai da minha cabeça. E eu fico cantando eu fico mudando a entonação da voz, tipo, fazendo ritmo diferente, mas ela não sai da minha mente. Uma observação é o banheiro, gente. Eu não sei se foi só comigo, mas eu acho que não, porque eu vi um vídeo no TikTok do Flávio e ele comentou sobre isso também. Não teve praticamente fiscalização nenhuma pra ir no banheiro. Eu pedi pra fiscal pra ir, aí eu fui, a outra foi me acompanhando. Na hora que eu cheguei lá, eu senti falta deles passarem como chama? O sensor, o alarme, sei lá. Mas eles não fiscalizaram isso e eu queria saber se isso foi um ponto geral. Mas sabe aquele negócio que apita? Não fiscalizaram. Foi mesma coisa que nada pra ir no banheiro. E eu achei isso tão estranho. Porque sempre teve, né? No Enem, pelo menos, sempre teve. Na Unicamp eu não me lembro. Eu não consigo dissociar os vestibulares que eu faço da minha mente. Deixa eu pensar. Mais alguns comentários pessoais. Na minha sala, no início, tava muito calor. E a hora que eu levei casaco, porque tava chovendo e tava friozinho. Só que eu acho que como tava chovendo, eles fecharam as janelas e aí tava um calor insuportável. Só que depois a moça abriu a janela, porque tava muito quente. O ventilador, ela não ligou o maior, porque fazia um barulhão. Mas ela ligou os do teto, pelo menos, aí ficou ok. Ainda bem que não foi um dia de calor extremo, graças a Deus. Tinha um menino tossindo muito na minha sala. Às vezes eu ficava meio dispersa com isso, mas como eu fiquei bem acostumada em estudar com barulho, música de fundo, acho que isso me ajudou a não ser um distrator tão grande.
Gente, eu quase não tive tempo pra passar o gabarito naquele canhoto que a gente traz pra casa. E eu sou míope, né? E aí, teve uma hora que eu olhei no relógio da Unicamp e era, tipo, na minha cabeça, porque eu sentei no fundo. Eu achei que fosse 12:30 ainda, e a minha prova acabava às 2h15. Aí eu falei, nossa, eu tenho 1h30 ainda, um pouco mais de 1h30 pra fazer a prova. As que eu tinha ficado em dúvida, eu não tinha assinalado nenhuma, porque eu queria voltar e ler melhor pra ver se eu achava algum distrator nas alternativas pra conseguir eliminar e ficar com a certa. Só que, gente, na verdade não era 12:30, era 1h30. Aí uns minutos depois, a fiscal falou assim, falta meia hora pra acabar a prova. Eu falei, juro, eu dei um pulo da cadeira literalmente e já peguei o gabarito e fui passando o gabarito das que eu sabia, porque eu não tinha passado nem pro gabarito oficial. Aí depois, no finzinho, acho que faltavam 5 minutos, eu passei pro gabarito que a gente pode trazer pra casa, senão nem isso eu ia ter conseguido. Uma coisa que me incomoda é pouco espaço na prova pra fazer cálculo. Aí eu tirei esse gabarito e fiz conta atrás dele, porque me irrita, mesmo tendo lápis e borracha, pode apagar. Às vezes eu não posso apagar, eu preciso do que eu já fiz pra conseguir continuar o raciocínio. Enfim, uma de química bem específica, eu não consegui fazer o cálculo de estequiometria, eu fiquei muito chateada em relação a isso. Também não tive muito tempo pra pensar mais sobre... sabe aquela que falava de um... Eu acho que é até um remédio antidepressivo. Eu esqueci o nome agora. Mas eu não consegui, eu só cheguei que era 2 moléculas de cloro, mas o cálculo eu não consegui, eu acho que eu errei essa questão. Ai, que nervo, mas tudo bem. Que mais? Uma de matemática. Sabe aquela do triângulo que tinham 2 quadrados dentro? Eu não tava conseguindo fazer ela. Só que aí no 45 do segundo tempo, eu consegui fazer por semelhança e eu nem acreditei. Eu fiz por semelhança do ângulo, lado, porque tinha vários ângulos de 90 e um lado coincidia. E, gente, graças a Deus eu consegui fazer aquilo e eu não acredito. Porque nas listas, geralmente, eu não consegui resolver nada por semelhança de triângulos. E eu consegui na prova. E realmente, ó, treino é treino, jogo é jogo. Enfim, acho que esses são meio que comentários gerais. Ah, eu postei um vídeo no TikTok falando das possíveis anulações, né, dessas problemáticas. Aí uma pessoa comentou assim que, tipo, ela não comentou por mal também, né? Ela expressou o que ela queria dizer. Ela falou, é normal, essas anulações acontecem em todos os vestibulares. O aluno tem que estudar e tal, não sei o quê. Eu falei, beleza, né? O aluno, de fato, cabe ao aluno estudar o ano inteiro e aprender o máximo que ele pode. Isso sim, a gente tem que fazer nossa parte. Só que também cabe à banca avaliadora fazer questões coerentes sem anulação. Porque é um tempo que a gente perde, é um desgaste completamente desnecessário. Imagina, uma anulação já ruim, 2, 3 anulações. São tempos que você dedicou para aquelas questões que poderiam ser direcionados para outras. E a gente não pode banalizar um erro assim. Então, quando acontece, eu acho que a gente tem que reclamar sim, com certeza. Nós não podemos banalizar isso. A nossa parte a gente tá fazendo. O mínimo que a gente espera é que a banca faça uma prova condizente, sem erros. Eles têm um ano todo para preparar a prova. Enfim, tem que fiscalizar melhor, eu acho. Falei demais, mas eu acho que essas foram as minhas opiniões gerais sobre a prova. Eu não sei o que esperar da nota de corte. E também não sei se vou pra segunda fase, vou esperar os resultados. Hoje eu tô de folga, decidi tirar 24 horas pra mim. Nem sei direito o que fazer. Vou assistir Jogos Vorazes, provavelmente. Mas é isso, se sentirem à vontade de comentar o que vocês acharam, já disse, não vou comentar sobre acertos. É muito pessoal e completamente relevante pra vocês. Mas foi isso, gente. Achei sim a prova desse ano mais difícil do que a do ano passado. Mas eu também não sei se a nota de corte cai por causa disso. Ainda mais com as anulações que conta ponto pra todo mundo. Tenho medo até de subir. Vou até isolar. Mas enfim, é isso os meus comentários que eu tenho a princípio. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou comentando nas outras redes sociais. Se sentirem à vontade para comentar sobre. Muito obrigada por todo o carinho, toda a torcida até aqui. Eu fico imensamente feliz, imensamente grata. Eu queria poder abraçar todo mundo. Vocês são tão carinhosos que eu tenho até medo de decepcionar às vezes. Mas enfim, é isso, gente. Beijos, não desanimem se vocês não tiveram o resultado que vocês esperavam. Foi só o primeiro, tem muita coisa pela frente, tem Enem, tem FUVEST, tem muita água pra rolar, então não vamos deixar a peteca cair. Beijos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!